Fala aí galera, eu sou o Tei, coloque o seu chapéuzinho de alumínio e venha comigo mergulhar num universo de loucuras. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder fazer um vídeo com você completamente off-topic de tudo desse jogo. Eu quero apenas mergulhar no universo paralelo de fantasias da minha cabeça, porque vamos comentar um pouco sobre a Terminal World, que é a coleção que a Konami lança lá no OCG, que serve pra poder dar suportes para decks da lore da Dual Terminal, tá? Então eles já estão na terceira edição e não vai parar por aí, porque ainda tem muito deck para receberem suportes no decorrer do tempo. Eles lançaram duas edições anteriormente a essa, e a primeira edição teve como decks disponíveis recebendo suporte nessa coleção o Ice Barrier, o Infernoid, o Ritual Beast e o Genex. Esses quatro decks receberam suporte na Dual Terminal 1. Na Dual Terminal, na Terminal World 1. Enfim, a coleção seguinte, a Terminal World 2, eles lançaram 4 decks novamente, cada um recebendo 4 cartas, sendo eles o Necroz, o Gemnite, o Jurrak e o Fable. Esses 4 decks receberam suportes nessa coleção, que pra gente chega nas coleções de Battle of Legends, por meados de julho, né? A Monster Mayhem, que é a que trouxe, por exemplo, os suportes de Necroz, eles acabaram atrasando um pouquinho. Pois bem, eles anunciaram então a Terminal World 3 e 4 arquétipos têm que receber suporte. Eles já anunciaram os suportes para o deck de X-Saber, que eu não cheguei a comentar e fazer vídeo aqui no canal, mas foi anunciado. Outro que foi anunciado foi o Constellar. Esse eu fiz vídeo no canal comentando com vocês sobre a dinâmica de rank 4 no deck de Constellar. Poggers. E aí, mais recentemente, eles anunciaram um novo arquétipo. Novo arquétipo não, né? Um suporte para um novo arquétipo do Dual Terminal, que é o Dragunit, que eu já comentei também com vocês falando sobre o deck de Dragunit. E aí, eles soltaram simplesmente uma imagem, porque aí a gente começa a conjecturar qual vai ser o próximo deck que vai receber suporte, qual deck merece suporte nessa coleção da Terminal World. Bom, eles soltaram uma imagem, e essa imagem diz pra gente algumas coisas. Hoje eu tô aqui pra mergulhar com vocês no universo de loucura e tentar chegar numa conclusão. É basicamente esse o assunto, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, só pra gente poder debater um pouquinho, né, eu vou colocar aqui a imagem pra vocês sobre o que eles soltaram, né, qual é a capa da próxima coleção, dessa Terminal World, que eles vão lançar a Terminal World 3. E aqui tá na capa um monstro de cada arquétipo que vai receber suportes. Como vocês podem ver ali no canto superior direito da tua tela, o meu aqui é o lado esquerdo, mas enfim, é o X-Saber, do outro lado tem um Dragunit, aqui no lado tem o Constellar e aqui tem uma Wendy. Pois é. E aí, se a gente for dar uma olhada nesse postzinho aqui que a galera soltou... Caralho. Se a gente for dar uma olhada nesse postzinho aqui que a galera soltou lá no Facebook, a gente até dá uma olhada aqui. O que será que pode vir? Colocaram aberto para votação. Porque o que vem é essa menina do meio, que é um personagem que já existe na lore, que é a Wendy. Então o que vai vir? Suporte pra Shadow ou suporte pra Zefra? E o grande debate tá aí. Olhando essa arte do meio aqui que vocês estão vendo, ou olhando essa imagem aqui, ó, que tem essa menininha aqui no meio, vocês imaginam que é o quê? É suporte pra Shadow ou pra Zefra? Pois é, essa é a grande discussão. Se a gente procura o Wendy aqui, a gente consegue ver que foi lançado mais recentemente, né? A Wendy já existe antes. Nós tivemos aqui também a... Enfim, tem as versões dela, dessa menina aqui, né? Que no caso é a Wen, que é um Ritual Beast e que é corrompido, né? Aqui com o Shadow junto com o Ritual Beast Golfinho. E aí vira o El Shadow Wendigo, né? Tem essa parte aqui que foi lançada posteriormente no deck de Shadow, que aqui eu não sei se ela já tá liberta ou se ela ainda é do mal. Mas por fim nós temos a versão dela de Zefra, que é a versão já purificada. Então essas são as fases aqui da Wendy. Eu até entendo que pode fazer sentido que você tem aqui a versãozinha dela personagem, quem é o personagem, e aí as fases por onde esse personagem passa. E tudo isso vai servir pra gente poder imaginar e conjecturar qual é o deck que vai receber suporte, se é Shadow ou se é Ritual Beast. Eu vou tentar chegar nisso com vocês. Tem aqui o acontecimento, mas não tem, se eu não me engano, a arte que mostra a corrupção acontecendo. Acho que não acontece, não me recordo, tá? Aqui nós temos a cartinha dela já com a conversão, né, a transformação para Zefra, mas na verdade
a carta que mostra a purificação, essa carta existe. Se a gente procura por Zefra, se eu não me engano, tem aqui a arte da purificação, ó, que é a Zefra Path. Essa carta aqui, ela mostra a purificação, né, da Shadow Wendigo, que é essa aqui, ó, Shadow Wendigo, que é ela junto com o golfinho, sendo purificada aqui, ó, aqui é a Wendy e aqui é o golfinho sendo purificado, até que finalmente vire a Zefra, já purificada, certo? Então nós temos essa passagem de acontecimentos, e aí olhando a arte da carta nova, você acha que ela se encaixa em algum dessa regrinha de acontecimentos que rolou aqui? Porque é meio que como se a gente tivesse, talvez, a versão dela. Olha só, olha a minha viagem. Nós temos, além de todos os acontecimentos, nós temos aqui a versão dela Shadow, com o animalzinho, mas também deve ter tido em algum momento, tem-se essa menina aqui, que é um Shadow, a Wendy. Shadow Wendy também, mas aqui ela está sem o animalzinho. Nós temos a Ritual Beast com o animalzinho. Tem a arte de purificação dela, saindo de Shadow para para Zefra, mas que também é um Ritual Beast. Então talvez faça sentido que exista, já que tenha ela com o animal no Shadow e tem ela sozinha no Shadow, talvez tenha ela aqui, ó, com o animal no Zefra e talvez existe ela sozinha no Ritual Beast, existe. Mas existe ela com o animalzinho no Zefra e talvez tenha um Zefra que mostre a arte dela sozinha, que é mais ou menos o que aparece aqui. Será que é isso que pode rolar? Pode ser, mas não é isso que eu quero usar para te usar como argumentação, tá? Não é isso que eu quero usar como argumentação para o que a gente pode esperar. É claro que, antes de mais nada, eu só quero debater um pouquinho com vocês aqui que essa coleção, ela traz os bagulhos da lore, né? Traz os acontecimentos da lore e o que rola com o Zefra, se você for parar pra ver um pouquinho lá, nós temos toda aquela questão dos acontecimentos dentro da lore, né? Onde é ativado aqui a árvore, eu não lembro se é Sephiroth ou Azaroth, eu não lembro, mas aqui é ativado o determinado mecanismo dentro da árvore sagrada lá, que é essa Field Spell, e aí, a partir daí, são escolhidos 10 guerreiros das tribos para virarem os Zefras, 10 guerreiros das tribos para virarem os Zefras. Nós temos aqui o Great Sausage Necrois que vira, e aí por isso que o Zefra é esquisito esse arquétipo, tá? Muito esquisito, porque ele tem cartas que tem nomenclatura Zefra e nomenclatura de outro arquétipo. Ou seja, se eu tenho esse bichinho aqui, ó, que ele é o Zefra Saber Sword Master of Necros. Dentro da lore é o Great Sorcerer que acaba sendo convertido aqui em Zefra. Se eu dou o Necros Breonak, que eu descarto e pego qualquer monstro Necros, eu posso adicionar o Zefra Saber. Se eu dou uma Oracle of Zefra, que é a Feed Spell, ela é ativada, eu posso buscar um Zefra monstro deck pra mão. Eu também posso pegar esse bicho, então ele é buscável pelo arquétipo da tribo e pelo arquétipo temporário do Zefra, que é um momento muito específico dentro da lore na batalha final, certo? Onde diferentes tribos se convertem no Zefra, alguns guerreiros escolhidos se convertem em Zefra e eles são interagíveis pelos monstros, pelo arquétipo Zefra e pelo arquétipo da tribo. Porém, essas cartas geralmente são muito ruins nos arquétipos em questão, por mais que seja muito interessante, porque é uma forma, eu já comentei isso aqui sobre o Link Brain Spec e como essa coleção estragou o jogo, mas no momento em que ela foi lançada fazia muito sentido comercial pra Konami, porque o Link Brain Spec, ele foi lançado como sendo uma alternativa que a Konami teve pra poder lançar links que te incentivasse a querer usar links, porque a mecânica Link até então naquela época era muito ruim, você tinha que ficar usando, não é Decoder, né, é o Decode Talker, deixa eu ver, ó, Decode Talker. Eles lançaram o Decode Talker, que é um bicho horroroso, e a gente só queria usar Link porque ele dava seta. A Konami foi tentando incorporar isso no nosso jogo para que você quisesse usar Links como staples e como cartas que você quer realmente usar, mas daria muito trabalho se eles fossem lançar um Link para cada deck, Então o papel do Link Brain Spec foi escolher um arquétipo que ia ter só o nome, mas esse arquétipo ia dar suporte para um grupo de decks. Por isso que eles foram lá e lançaram, por exemplo, o Hulk Firebricks ou o Needle Fiber. O Needle Fiber foi escolhido dentro do Crystron, não necessariamente por ele ser Crystron, o objetivo não é dar suporte para Crystron, era que ele fosse escolhido como bastião de suporte para monstros Tunners,
para decks synchros. Então, qualquer deck de synchro poderia usar o Fiber. Esse é o objetivo puro da parada. É muito menos trabalhoso de você lançar suporte para um monte de deck diferente do que você escolher um e dar suporte para todo um grupo. Como a Isolde, por mais que tenha Noble Knight no nome, ela era muito melhor em outros decks de guerreiro do que no próprio Noble Knight. Pelo menos até o lançamento dela. Depois vieram os Infernable e aí o deck ficou melhor. Mas vocês entenderam o propósito, né? O Electromite, ele era muito bom no Metal Foes, mas Electromite, ele era muito bom no Metal Foes, mas ele era suporte pra Link, pra qualquer deck de pêndulo overall, entende? Então, o fato de ele ter Metal Foes no nome era puramente titular mesmo, era só pra título da carta. O objetivo era ter um Link que desse suporte para todo o deck de pêndulo ao mesmo tempo, para um grupo de cartas. E aí você economiza nos suportes. Por que eu tô falando isso? Porque o Zefra, ele parece ser muito isso. Então, olha só que interessante que seria, porque eles lançaram decks em determinado momento do jogo, e nesses decks você tem umas cartas X, suporte X e tal, mas eles tiveram a chance de ter suporte extras, porque tem pelo menos um monstro, uma carta do seu arquétipo, que tá em outro deck, que é no deck de Zefra. Então ele não come o slot de suporte pro teu deck, ele come o slot de suporte não pra Necroz, mas pra Zefra. E nisso o Zefra poderia ter uma carta extra muito boa. Porém, eles não funcionam no deck das tribos. No final das contas, parece que são decks, parece que são monstros que dão suporte para as tribos e para a Zefra, mas na prática não é assim. Na prática eles dão suportes exclusivamente para o Zefra. É isso que eu tô tentando dizer, entendeu? Por mais que ele tenha esses dois nomes. E aí a gente tem o Necroz aqui, que vira esse cara. Nós temos o Exciton, tá? O Exciton que acaba sendo convertido aqui no Stellar Knight Zefraxiton. Então ele também é um monstro Stellar Knight. Você usa isso no Stellar Knight? Nunca na sua vida, tá? O Yazi aqui, que ele tava corrompido, ele também é purificado e vira o Zefra New. Então você já tem 3 Zefras aí. Nós temos aqui o Denlong, que é convertido aqui no Zefraxi. Nós temos também o Zefra Toban. Ele não é um guerreiro necessário, pelo menos eu não lembro de ter visto um guerreiro, mas ele usa uma espécie de armadura aqui do Xien e acaba virando outro Zefra. Nós temos a menina aqui, né, o Gusto, a menina da tribo Gusto, que posteriormente os remanescentes fundam a tribo de Ritual Beast, e aí você tem essa menininha Gusto, que acaba sendo misturada aqui com o Rampengo para poder virar a Pilica, e aí você tem um outro Zefra. Nós temos também a Wen, que eu já passei pelos bagulhos, né, ela é Ritual Beast aqui, mas ela acaba sendo possuída aqui pelos Shadows até que se é purificada e eventualmente ela vira essa menina Zefra também, mas que antes ou depois, eu acho que é antes, acaba passando por essa fase aqui até poder virar de fato um Zefra. Nós temos o Exa, que é um Necroz, mas acaba virando também um Zefra, né? E temos também o Kerikeon, que se eu não me engano em algum momento ele morre e é possuído aqui pelo Shadow até que eventualmente vira o Zefranaga, né? E por fim, o último é o Hollowcore, que ele é o Cairn Gorgon aqui, né, possuído, e ele é purificado também e acaba virando o Hollowcore, que é Shadow, tá? Ele é Shadow e acaba sendo purificado e esses são os 10 Zefras, e posteriormente nós temos, depois dos acontecimentos, que são representados pelas spells, né, e isso inclusive que é muito legal na lore, você vê a artezinha das cartas e elas simbolizam os acontecimentos. Então tem aqui o Sacrifice, ó, os espíritozinhos Clifford voltando lá pra árvore, tem aqui a Providence, que representa o acontecimento, né, da Lara protegendo as duas menininhas de Zefra, tanto a Wendy quanto a Pilica, né. Tem aqui o Void Fish, quando a Tierra acaba comendo todos os Clifford revividos para poder virar a Tierra, a deusa da destruição. E eventualmente, né, o 11º guerreiro é o Zefraf, que na verdade é uma transformação do Shadow Zephyr Core, que vira aqui o Zefraf, né, depois desse acontecimentozinho aqui, e aqui tá a batalha final entre a Tierra e a Zefraf. E depois que isso acontece, aí a gente tem a libertação, né, das tribos, e aí todo o processo de conversão do Falco, que era o Gusto, e tem o reencontro aqui dos amiguinhos, tem o que acontece aqui na Zefra Providence também, que a gente pode ver ali na arte, né? A Emilia Necroz, que tá aqui, pode ver o Avance, mas que na verdade ali é o Great Sorcerer, né? Mas que é o Avance aqui também. A gente pode ver ali o Guerreiro Gemnite, né? Também levando a Lápis Lazuli no ombro, e por aí vai, mano. Isso que é legal na lore, né? Você tem atravessando diversos arquétipos em diferentes artes, mas sobre o bagulho de Zefra que tem, é mais ou menos isso aí. Mas o Zefra,
Ele é um deck que ele funciona, ele é um deck de pêndulo e ele é um deck de controle, tá? Um deck de controlezão que joga com as traps. Ele tem cartas interessantes, o Zefraf é uma puta carta interessante. Esse cara que entra pendulando e busca trap pra você, seja o War, que pode ser hand trap, seja as counters que você tem. Então assim, é um deck legal, porém, não é isso que vai ser usado pra falar sobre o que vai receber suporte. Eu só tentei falar um pouquinho da lore por dentro do Zefra, né? Porque é um pouco esquecido, no final das contas é um arquétipo meio esquecido. Mas e o Shadow, que pode acontecer, pode rolar o suporte? Já teve suporte recente de Shadow, tá? Dentro do Structure Deck, se você não lembra, foi lá nesse Structure Deck que veio a própria Wendy. Nesse Structure Deck, o Shadow até então, ele só tinha os monstros Darks, né? Mas as fusões tinha de várias cores. Eu fiz um vídeo lá no meu canal antigo, que posteriormente, que agora é o meu canal de Gênesis, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento quais eram a minha expectativa antes de lançar o Structure Deck de Shadow, porque é um deck que eu gosto bastante. E o Shadow, eles só tinham as fusões de várias cores, mas os monstros de main deck só tinham os Darks, só tinha o Falco, o Beast, o Skumata, todos eles magos de trevas. Então, era esquisito, porque tinha fusões de cores diferentes, mas os monstros de main deck não tinha monstro daquelas cores pra usar como material. Só tinha que ser monstro do oponente, ou monstro de extra deck. Esquisito pra cacete. Não tinha um Shadow de luz, então eles foram lá e lançaram um Shadow pra cada cor. Lançaram um Shadow de vento, um Shadow de luz, um Shadow de água, um Shadow de fogo e um Shadow de terra. Tá faltando o quê? Trevas. Mas trevas eram todos os outros Shadows que já existiam. Eles lançaram isso aqui no Structure Deck e lançaram também uma fusão de cor repetida, porque tinha um Shadow pra cada cor de extra deck, um El Shadow de cada cor. Até que eles lançaram o El Shadow Apicalon, que foi usando aqui a Ariel Necroz, né? Mas eu acho. E acaba virando aqui a El Shadow Apicalon. Então tem uma cor duplicada de Shadow. O Shadow é um pouco complicado de você tentar encaixar, porque se vier cartas novas, eles vão encaixar onde? Vai ser monstro fusão? Vai ser monstro de main deck? Já tem um monstro pra cada cor. Talvez eles lancem mais Shadows Darks? Pode ser? Eles lancem só Spell, que mostra acontecimento da lore e que dá suporte pro Shadow? Pode ser? Eles vão lançar fusão? Fusão, como eu disse, já tem uma fusão pra cada cor. Qual é a cor da fusão que eles vão lançar? Vai ser mais um Dark, porque talvez o Dark seja o principal dentro do Shadow, sabe? Então pode ser uma cor a mais para um outro atributo aleatório? Uma outra construct? Pode ser. Entende? Então tem um monte de variáveis aqui que podem rolar. Então dentro como funciona o deck, eu acho um pouco estranho. Mas o que eu posso usar para poder me dizer fora isso? O que eu posso usar para poder me apoiar? E eu fui catar, mano. E eu vou botar no bloco de notas pra vocês aqui, ó. Porque além dessa parada, tem uma coisa no bloco de notas que vai me dar um pouco de norte. Porque eu fui tentar ver se tinha algum padrão. Como eu comentei com vocês no vídeo do Dragunt, eu fui tentar ver se tinha algum padrão de eras, por exemplo. Eu não consegui encontrar necessariamente, não um padrão de eras. Tipo, o suporte que vem é um suporte pra cada era? Só são decks da mesma era? Não necessariamente, né? Porque nós temos dentro do primeiro aqui, ó, o Ritual Beast não é contemporâneo de Genex, por exemplo. Que também não é contemporâneo de Ice Barrier, que é anterior, e depois vira o Necroz. O Necroz não é contemporâneo de Juhak, por exemplo, que também não é contemporâneo de Fable. Então, tem dois da segunda era, eu acho, e dois da terceira era. Então, o Ritual Beast é contemporâneo de Necroz, certo? Que é Infernoid, também é contemporâneo de Ritual Beast. Esses são de gerações anteriores. Mas eu acho que o Genex é da primeira era e o Ice Barrier é da segunda e o Necroz é da terceira. Eu acho que é uma parada dessa, né? Posso estar errado, mas enfim. E aqui nós temos contemporâneo de eras contemporâneas, né? O X-Saber não é contemporâneo aqui do Constella, salvo engano, tá? O Dragunit é. Então o Dragunit já é da era que a gente vê da última guerra, da conclusão da história. Mas o Constella também não é? Posso estar errado, mas o Constella também é. Então já tem dois contemporâneos da era atual, teoricamente seguindo o padrão Fable e Juhak, eras anteriores. Necroz e Gemnite, contemporâneos da última era. Ice Barrier e Genex, eras anteriores. Infernoid e Ritual Beast, contemporâneos, na mesma parte da história. Posso estar falando besteira, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Olhando pra cá, eu acho que o Constella, ele tá na parte final da história, certo? Ou ele é antecessor, do mesmo período ali do Dragunit e tal? O Dragunit, na verdade, é contemporâneo, né? O Dragunit é contemporâneo da última era. Tanto que a gente tem a lança lá do Hexa, que depois virou Necroz, né?
Então, é contemporâneo da última parte da história. Eu tô em dúvida no Constela, mas eu acho que o Constela também é contemporâneo, né? Que a gente tem até o Nucalhai, né, virando o Shadow. Então Então, tem dois contemporâneos. Então, essa vai ser a primeira coleção que vai falhar. Se o suporte que tá vindo, baseado nessa imagem, é ou Shadow ou Zefra, eles dois são contemporâneos da última parte da história, da parte da guerra. De fato, da guerra final, onde aparece o Shadow, os Infernoides, o Necrois e tal. Dessa parte. Então, sendo esse o caso, a gente já tem uma quebra de padrão. A não ser que eu esteja lembrando errado e o Constela seja contemporâneo do X-Sabe, mas não é, né? A não ser que o Constela seja... É que o X-Sabe ele é contemporâneo dos outros, né? Do Laval e tal, ele é bem mais antigo, né? Mas tá vindo agora na Ghost from the Press. Porém, ignorando isso, se eu colocar na equação, ignorando as eras que eles lançaram, eu fui tentar olhar qual é a ordem de que esses decks receberam o último lançamento. Eu fui tentar olhar isso. Então a gente teve mais ou menos o seguinte, ó. Se a gente olha no Terminal World 1, vamos ver se tem padrão. É isso que eu tô tentando encontrar, ver se tem padrão. Na Terminal World 1 eles lançaram Ritual Beast, Infernoid, Genex e Ice Barrier. Pra Infernoid, o último suporte que eles tinham lançado, antes da Terminal World, salvo engano, tinha sido na Winda, que foi lançada em agosto de 17. Winda. Beleza? Então a Winda em 17 tinha sido o último suporte de Ritual Beast. O Infernoid recebeu suporte na Void Fist, que foi aquela mesma coleção que trouxe o Zu no começo de 17. Beleza. O Genex, ele não teve suporte atual. O último suporte que ele teve foi em 2011, quando ele lançou um monte de cartas diferentes. 2011. Beleza. O Ice Barrier, ele teve um Structure Deck recente. Tanto que veio a Trap Ice Barrier e o Freezing Chain, que é a carta que você busca com o bichinho que veio na Terminal World 1. Então, olha só. Contemporâneos, aproximadamente. Teve suporte em 21, teve suporte em 17 e tem um arquétipo que não recebeu suporte recentemente, que ele foi lançado e abandonado. Esse arquétipo da Terminal World 1 foi o Genex. Nós tivemos aqui na Terminal World 2 o Necrois, que teve o último suporte lançado, foi o Arid Behair em abril de 21. Nós tivemos o Juhak, que teve os lançamentos em 2010, 2011, se eu não me engano, tá? E o último lançamento que teve foi esse Juhak Impact em 2013, que foi só essa carta que foi lançada. Muito esquisito, nada a ver. Então, é o arquétipo abandonado. Por quê? Os outros decks da Terminal World 2, que foram o Gemnite e o Fable, eles receberam suportes mais recentes. O Gemnite foi aqui em pote, Power of the Elements em 2022, isso olhando pra TCG, tá, gente? Olhando pra TCG. Foi em 2022 que ele recebeu a Rose Diamond em Power of the Elements, então Main Collection trouxe suporte pra Genite. E aí tem o Fable. O Fable, eu confesso que, se a gente der uma olhada aqui, ó, eu vou digitar Fable. Eu só vi esse bicho aleatório. Qual é o nome dele aqui, ó? O Fable Android, sei lá. Esse cara aleatório. Cadê ele aqui, ó? Porque se eu passo o mouse em cima da carta, se vocês não devem perceberem aí, vai ter aqui a data, ó, TCG Released, né, e o dia que foi lançado no OCG. Então, esse cara foi lançado em 2021. 2021, nessa Team, caralho, Gold, tá bom. Então, mas fora ele, cara, os outros monstros são de 2010 ou 2011, que é onde foi lançado os decks dessa lore. Aí o que foi lançado em 2025 é na Terminal World, tá? 2011, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, foi assim que eu fui olhando pra ver qual é o último lançamento. 2010, 2011, 2010, 2011, 2025 isso aqui é novo, 2021, ok, então tem mais uma carta de 2021, 2011, 2011, 2021, 2010, 2011, 2011, 2011, 2021, toma. Então, ele recebeu uma leva de suporte novo, tá? O Fable recebeu uma leva de suporte novo em 2021. Ele tinha lançado lá em 2009, 2010, aí recebeu por último em 2011 suporte, e depois em 2021. Então, recebeu isso aqui, ó, 2021. Essa Trap, 2021. Beleza. Essa Spell Field, 2021, não é a Terminal World, tá? A Terminal World é 2025 no TCG. Esse monstro aqui, ó, esse bicho ceboso, 2021 também. Ou seja, o Fable recebeu suportes em 2021. Ele não é dos arquétipos esquecidos. Então, também recebeu mais recentemente. Então, na Terminal World 2, nós também tivemos 3 decks que receberam suportes recentes e um só deles é um deck esquecido. Beleza. Mas, quando a gente olha aqui, os suportes recebidos para esses decks não foi há tanto tempo assim. Não foi em 2016, 2017, 2018, foi de 2020 para frente.
tá? Então recebeu suporte em 21, 22, 21. 21, 22, 21. Esse foi o padrão. E um esquecido. Bom, na Terminal World 3, se a gente for olhar o Constella, ele recebeu suporte muito recentemente, 2023. O X-Saber, ele é o deck esquecido. Ele recebeu suporte lá em 2010, lançando como um TCG exclusivo, né, o Dark Soul e tal. Daí teve um suportezinho aleatório em 2015 e um em 16. Mas foi uma carta só que veio em 2016. Mas tem aqui mais ou menos nessa época. Dá pra dizer que esse é o arquétipo esquecido. Beleza? Fora isso, o Dragunti recebeu suporte na Ghost from the Past em 2021 com o Remus, né, o RGB Hair, enfim, uma galera. E aí então nós temos, nessa leva, um deck esquecido, mas o deck esquecido teve suporte em 2016. 2016, tá? 2016. Teve deck que recebeu suporte de 2020 pra frente, o Constella e também o Dragunti. E fora ele, se a gente for dar uma olhada em Zefra e em Shadow, nós tivemos pra Zefra o suporte, por último, vindo em 2017. Qual o suporte pra Zefra que vieram mais ou menos nessa época em 2017? Se a gente for dar uma olhada aqui, no Yu-Gi-Oh! Meta, a gente vê que os últimos suportes pra Zefra foi aqui dentro do Metal Tronos, que foi em 2018. 2018, ele veio sozinho, assim, aleatório, acho que na mesma coleção que o Electromite, mas antes disso tinha o Zefraf, ó, que é 2017, nós tivemos também a Zefra Providence, junto com a Zefra War, eu lembro quando lançou isso aqui, ó, maio de 17, e esse foi o último suporte que foi lançado, sendo que o último de fato é esse aqui, ó, o Zefra Metaltron, que inclusive já tem até Necros desse Zefra Metaltron, né? Vocês lembram que foi lançada lá um Zefra disso. E por outro lado, o Shadow, se a gente for dar uma olhada em quando que ele recebeu suporte, foi em 2020. Olha aquela nota de corte que eu falei, 2020 pra frente. Em 2020 que ele recebeu suporte no Studio Deck. Com quem? Com a Wendy, com o Kerry Kay, um Shadow, né? Com a Ariel Shadow, com caralho, aquele que mila cartas, que é o de fogo, com, enfim, um de cada atributo. E aí foi em 2020 que eles lançaram o Studio Deck Shadow com esses suportes aqui. E com isso, o que eu acho que é mais provável de acontecer? Se a gente for tentar encontrar padrão aqui, mano, o T é muito maluco, 27 minutos falando bosta. Se a gente for tentar encontrar um padrão aqui, o padrão que eu consegui encontrar foi: quando eles estão dando suporte aqui, eles estão dando suporte para um deck esquecido e decks que receberam suporte em um período de tempo parecido. Se a gente olha para Terminal World 1, foi suporte para o deck, nesse caso de Ritual Bicho Infernoid, no mesmo período, 2017, um deck esquecido e um que recebeu de 2020 para frente. Mas o período aqui dos outros dois decks são parecidos, são contemporâneos no suporte que receberam no TCG. Se a gente olha para Terminal World 2, o Necros é 21, o deck esquecido é o Jurrak, o Gen e o Fable receberam suporte em época parecida, 21 e 22. Se a gente olha para o Terminal World 3, a gente tem um item da equação faltando. Então o Constella foi 23, o deck esquecido recebeu suporte no máximo até 2016, tá? E aí você tem o Dragunti de 21. Quem vier aqui tem que ser contemporâneo dele. Então eu acho, baseado no que a gente tá vendo lá em cima, porque são decks contemporâneos. Esse é o deck esquecido. Esse tem que vir com um deck que recebeu suporte na época contemporânea. A época contemporânea, baseado no 21 do Dragunity e 23 do Constella, não é o Zefra, é o Shadow, que recebeu o suporte num período mais próximo em relação a esses outros. Então isso, olhando e tentando encontrar alguma espécie de padrão, me faz crer que o Shadow é muito mais contemporâneo em ano de lançamento no TCG do que o Dragunity, do que o Zefra, que recebeu o último suporte por aqui, ó. Recebeu o último suporte, leva de suporte de fato, né, em 2017, com a Providence, com o Zefraf, né, a War e a que busca. Eu esqueci o nome da carta que busca. Ele recebeu em 17. Então, olhando o que a gente já tem, que é o arquétipo esquecido, mas o arquétipo esquecido recebeu suporte em 16, por último. E também os contemporâneos atuais, que é o Constella em 23 e o Dragunity em 21, quem vier agora tem que ser contemporâneo desses outros decks, que foi lançado em 2020 pra frente. E aí se encaixa muito mais nisso o Shadow do que o Zefra. E isso me leva a crer que quem vai receber suporte por mais que talvez seja mais lógico pensar que será o Zefra, olhando pra isso, eu me convenci que quem vai receber suporte é o Shadow. Talvez isso seja um atestado pra dizer, pra você olhar e ver, não, beleza, então se você tá dizendo que é o Shadow, quem vai receber é o Zefra.
Pode ser, e talvez seja até mais interessante. Talvez eles até lancem suporte pra Zefra pegando 2 arquétipos. Eu fiz esse vídeo aqui em cima, dizendo que talvez fosse bom quando eu vi o anúncio da Terminal World 2 e achavam que era suporte pra Necroz. Eu falei que poderia ser interessante se eles dessem suporte pra Gishk, ao mesmo tempo suporte de Gishk e Necroz, compartilhando o arquétipo. Talvez, se eles se lançarem pra Zefra, seja melhor, porque se eles lançam uma Wend ali, eles podem colocar... A Wend vai ser o quê? Vai ser... Que versão? É uma Wend Shadow, que também vai ter Zefra no nome, ou vai ser uma Wend Ritual Beast que também tem Shadow no nome? Não sei, mas talvez pode ser a vibe deles lançarem monstros que dão suporte pra 2 arquétipos diferentes, tanto pra Ritual Beast, mesmo sendo pro arquétipo da tribo, e também pro Zefra, sendo o Zefra Pêndulo, né? Por exemplo, poderia ser o caso. Será que eles podem fazer uma coisa assim? Se eles fazem, seria bom, porque daria suporte para 2 decks ao mesmo tempo. Por outro lado, se eles tivessem lançado um Gishk / Necroz, também dariam suporte para 2 decks ao mesmo tempo. Eles não fizeram. Mas olhando para isso, creio eu que o suporte vai ser para Shadow e não para Zefra. Eu não sei se você entendeu o que eu falei, eu não sei se o que eu falei faz sentido, mas é isso que eu tenho para te dizer e é basicamente isso. Suporte de Shadow confirmado pelo T. Valeu, falou e até mais. Tchau.